Olá, pessoal, boa tarde. Eu sou Juarez Loures, diretor comercial do Grupo RF. Esse é o episódio número 2 do nosso Play Tributário. Hoje, dia 15 de dezembro de 2020, vamos falar sobre o olhar do fisco frente ao planejamento tributário. Recebo para esse bate-papo o Rodrigo Miele, que é o nosso diretor de novos negócios do Grupo RF. Miele é especialista na área fiscal, contador e atua há 30 anos na área. Recebo também Daniel Silos, que é parceiro comercial do Grupo RF. Daniel é economista, professor da Escola APAS, no curso da área tributária, professor do IBPT Educação, ministrando os cursos das áreas de auditoria tributária e vendas. Vamos lá, pessoal. Ok. Boa tarde. Boa tarde, Daniel. Como vai? Tudo bem? Tudo bem, Boa tarde, pessoal. Boa tarde, Juarez. Boa tarde, Daniel. Tudo bem? Tudo bom. Bom, pessoal, o Grupo RF está há 20 anos no mercado, né, uma história dedicada aos nossos clientes. Obviamente, nós somos especialistas em tecnologia para a recuperação de créditos fiscais. Né? Eu agradeço novamente a presença de Miele e Daniel. Né? Obrigado pela presença de todos aí, os participantes desse evento. Ok? E a dinâmica do nosso podcast vai ser orientada e distribuída basicamente em 3 etapas. Ok? E a gente vai fazer basicamente perguntas e respostas, né, sobre esse tema para garantir o esclarecimento de forma organizada para todos aí que estão participando desse evento conosco. Ok? Então, Miele, a gente vai começar com você, né? O Daniel fica à vontade também para eventualmente fazer algum comentário, né? Mas vamos começar pelo elementar, né? O básico do básico, né? O que é, afinal de contas, o planejamento tributário? Sem dúvida, Juarez. Boa tarde aí a todos aí que estão nos escutando e assistindo, né? Então, vamos falar um pouquinho, né, do planejamento tributário. Acho que todo mundo escuta falar, né, sobre planejamento tributário e muitas outras palavras também estão ligadas junto aí com o planejamento tributário, né? Então, basicamente, as pessoas escutam aí falar, empresários, né, sobre elisão fiscal, evasão fiscal, né? Então, eu gosto de deixar claro que o planejamento tributário, praticamente, ele é um sinônimo de elisão fiscal, né? Que é o oposto da evasão fiscal, né? Então, o que é o planejamento tributário ou elisão fiscal, né? São diversas organizações aí de estratégias, todas em conjunto aí com estudos, aliás, muito estudo realmente, devido à nossa legislação ser complexa, né? A legislação tributária aqui brasileira é muito complexa. Então, com esse conjunto de estudos, implantação aí de ações, sempre apoiado aí na legislação, né, que visam principalmente a redução da carga tributária. Então, o planejamento tributário e a elisão fiscal, a princípio, né, um dos principais benefícios é a redução da carga tributária atual da empresa, tá? E tudo isso é realizado de forma lícita, né? Então, quando a gente fala em elisão fiscal, é um planejamento tributário realizado de forma lícita. Então, tudo que for implementado na empresa, ele está apoiado aí na legislação, tá? Que é justamente o que eu disse aí no início. A evasão fiscal é justamente o contrário, né? Então, a evasão fiscal, o que nós costumamos dizer? É a realização aí de fraudes, né, e omissões aí de informações fiscais e principalmente aí contábeis, tá? Que visam também a redução da carga tributária, porém, né, sempre efetuado aí de forma ilícita, ou seja, né, quando ele é efetuado dessa forma, ele sempre incorre em crime contra a ordem tributária, quer dizer, pode provocar aí diversos problemas aí para a empresa, né, não só autuações, grandes autuações, né, com multas bem punitivas, como também aí incorrer em crime contra a ordem tributária, né. Então, em suma, o que eu gosto de dizer? O planejamento tributário, né? Quando a empresa realiza esse planejamento tributário, ela passa a ter aí uma visão ampla das operações realizadas aí no passado, tá? E aqui no presente, quando ela faz aqui um trabalho do passado, né? Ela acaba ajustando alguns erros aí que estavam aí no passado, ajusta o presente e planeja o futuro, né? Quer dizer, eu consigo ter uma visão geral aí da parte
tributária da empresa para fazer todos esses ajustes, né? Então, quando a gente fala no planejamento tributário, quando a gente passa aqui no passado, a gente pode citar aí um exemplo, né, ou alguns exemplos, né? O passado, quer dizer, a empresa já foi lá, já, né, recolheu aí todos os seus impostos, já fez todas as apurações, né? Mas o que acontece? É possível você fazer uma revisão aí do passado, né? Então, esse planejamento aí do passado, ele requer uma revisão aí dos impostos, onde você pode fazer uma recuperação aí dos impostos e contribuições, ou que foram recolhidos aí de forma indevida, né? Ou seja, cálculo às vezes de base, né? Foram incluídas aí valores que não deveriam ser incluídos, ou mesmo dependendo aí de cada tributo, lógico, créditos que a empresa teria direito, né? Que nós chamamos aí posteriormente de créditos temporâneos, né? Então faz essa análise do passado, aí no presente aqui também, né? Logicamente após implementado isso, nós fazemos aí uma análise, né? Do que a empresa pode ter aí de regimes especiais que não estejam se aproveitando, isenções, redução de base de cálculo, quer dizer, são diversos benefícios que a empresa às vezes tem aqui no presente, que ela pode solicitar isso para o fisco, ou analisar realmente suas operações, se estão sendo tributadas aí de forma correta, né? E isso reflete logicamente no futuro. Por quê? O futuro eu consigo planejar melhor, ou seja, se eu vi no passado que eu tinha um recolhimento indevido de imposto, quer dizer, seja por erro realmente aí no recolhimento, seja por não averiguar alguns créditos que a empresa teria possível, ou mesmo até um regime tributário, né? Se a empresa é benéfica ou realmente ficar num regime do lucro presumido, se é melhor ir num lucro real. Quer dizer, então o futuro a gente consegue fazer um estudo melhor do regime tributário a ser aplicado e mesmo analisando aí as operações da empresa, né? Você pode segregar algumas atividades da empresa ou agregar outras atividades econômicas, né? Então ficam todos aí relacionados, tá? Então, Legal, né? basicamente, o planejamento tributário aí de uma forma bem, né, bem simples é isso, é você fazer uma análise aí em todos os aspectos aí de tributação da empresa. Tá? Legal. E esse processo não é um processo que se faz apenas uma vez só, né? Ou seja, é um processo cíclico, né? Que se renova a cada momento, em cada necessidade ou cada transformação, por exemplo, na legislação e até mesmo o posicionamento de negócio de cada empresa, né? Perfeito, perfeito, Joris, perfeito. Legal. Agora, falei, Não, desculpa. não, continua, desculpa. Não, tá bom, não, eu vejo. E é bem aqui isso que as empresas têm que ficar atentas, né? Ou seja, Claro. não é uma coisa que você faz, acaba e vamos resolver outro assunto agora, né? É uma coisa que tem que ser monitorada periodicamente, né? Mas, afinal de Perfeito. contas, dentro desse contexto, né, Miele, por que fazer, né? Por que fazer o planejamento? Não, perfeito. Acho que o principal, né, um dos principais aspectos, né, acho que a excelência da gestão aí de uma empresa, acho que ela depende aí de diversos fatores, tá? Eu acho que um dos mais importantes aí, sem dúvida, é o planejamento tributário. Por que eu digo isso? Nós temos aqui uma alta carga tributária, né, aliada com a complexidade aí da nossa legislação. O que acontece com isso? Impacta diretamente aí no resultado da empresa. Ou seja, eu acho que a empresa que faz um planejamento tributário, ela tem uma excelência na sua gestão, né? Lógico que você tem outros aspectos, né, envolvidos, mas eu acredito aí que o planejamento tributário é um fator aí muito importante aí para as empresas, tá? E o que ele traz com isso, né? A empresa aí que consegue aí desenvolver um planejamento tributário, e traz diversos benefícios. A gente vai falar alguns, né? Dentre um diverso os benefícios aí que podem ser beneficiados aí para a empresa, né? Quando você faz um planejamento tributário, muitas vezes aí você tem a mitigação de risco de autuações. Por quê? Eu estou fazendo um trabalho preventivo, ou seja, analisando toda a legislação, né? Quer dizer, se a empresa está recolhendo realmente os tributos de forma adequada, né? Estou reduzindo a carga tributária dela pautado na legislação, ou seja, estou agindo preventivamente na empresa, então isso mitiga o risco de autuações perante a fiscalização. Outro ponto importante, né, que eu costumo dizer, é a administração de um passivo oculto. O que é esse passivo oculto? Muitas vezes nós fazemos aí um planejamento tributário, iniciamos por uma revisão do passado,
né, e você identifica que a empresa deixou de recolher tributos, né, na verdade. Sem isso, logicamente, não é fazendo uma evasão fiscal, mas a empresa às vezes incorre em alguns erros, né, no processo, e ela tem um passivo oculto que ela não conhece isso. Então a revisão fiscal ela pode demonstrar que a empresa está com um passivo oculto, né, e ela pode administrar isso da melhor forma, ou seja, posso fazer um recolhimento aí, né, de impostos atrasados, posso ir administrando isso, quer dizer, mas sabendo que eu tenho, né, alguma previsibilidade de ter uma autuação referente a esse passivo, quer dizer, não vai ser uma surpresa, né, quer dizer, receber uma autuação achando que estava recolhendo os tributos corretamente e na verdade a empresa tinha um passivo, né. Então, também outro benefício importante, quer dizer, eu tendo o recolhimento aqui dos meus impostos corretos, sabendo apurar crédito, débito de forma correta, eu aumento a competitividade aqui né, perante o mercado, quer dizer, eu faço uma formação correta aqui dos preços dos meus produtos, né? Ou seja, pagando o imposto corretamente, tomando todos os créditos devidos, eu vou repassar isso no custo da minha operação, quer dizer, fico mais competitivo aí no mercado, né? Fazendo um planejamento tributário, foi o que eu falei, né, para o futuro, você permite uma escolha do regime tributário mais adequado para a operação da empresa, né? Compensa estar no simples, né? Muitas empresas, às vezes, né, fazem um planejamento não muito sofisticado, vamos dizer, acaba abrindo diversas empresas no simples, e no final essa carga tributária ela fica muito mais elevada, ou se ela tivesse num lucro presumido, né, ou num lucro real, né? Então isso é muito importante, a escolha do regime tributário mais adequado aí para realmente a empresa recolher menos tributos, né? Então, outro ponto aí que é bem importante, informações fiscais precisas, ou seja, quando eu sei que eu tenho que recolher tributo, eu consigo planejar cenários futuros, né? Então, às vezes vou ampliar minhas operações, vou agregar outras operações, né, na minha empresa, eu tenho a informação precisa, eu sei quanto isso vai ser o custo, né, dos tributos, quer dizer, você consegue planejar aí de uma forma mais efetiva, né? Melhorias em processos, né, quer dizer, e otimização de equipes, quer dizer, quando eu coloco os processos, né, faço um planejamento tributário, coloco todos os processos onde a empresa tem que seguir, né, todo o fluxo, quer dizer, eu consigo muitas vezes até reduzir minha equipe, quer dizer, isso reflete aí também no custo da empresa, né, e logicamente, como eu disse no começo, acho que o mais claro aí de todos os benefícios é a redução aí, com certeza, da carga tributária, né, porque isso impacta diretamente aí no caixa da empresa, né, quanto menos tributos aí eu recolho, mais caixa eu tenho aí para fazer outros investimentos aí na empresa, né. Então, basicamente, são esses pontos aí que eu destaco aí, né, sobre o planejamento, né, porque fazer um Perfeito. planejamento, tá? Perfeito. E é importante que as empresas tenham essas iniciativas, né, e se aprofundem nesse tema, né, dado aos benefícios que você citou, né, que pode mudar a história de uma empresa, né, pode Sem dúvida. reposicioná-la totalmente do ponto de vista, principalmente da competitividade, né, dado a melhor formação de preço, mas, enfim, hoje, né, nos dias de hoje, que a gente passa por uma infinidade de dificuldades decorrentes aí da pandemia, etc., mais um sinal que se acende para que as empresas tomem iniciativa nesse sentido, né, e a própria PRF tem, né, condições de ajudar as empresas nesse sentido, né. Agora, me fala outra coisa, Miele, quem é que faz, né, ou seja, qual tipo de empresa se enquadra? Existe algum enquadramento específico? Qualquer empresa pode tomar essa iniciativa, pode vasculhar e procurar fazer essa análise, né, essa visão toda sobre mudanças no cenário tributário? No cenário Sim, perfeito. Isso aí é importante, né? Porque muitas vezes você tem um empresário que às vezes você vai conversar com ele e fala assim: não, mas a minha empresa é no Simples Nacional, quer dizer, eu já recolho o tributo aí de forma simplificada, né? Quer dizer, falo que o planejamento tributário ele abrange aí todas as empresas, né? Desde as empresas que estão enquadradas aí no Simples até a empresa que está enquadrada no lucro real. Empresas no Simples, a gente tem aí dois, né? Acho que dois grandes exemplos, né?
Muitas empresas, né, hoje a gente tem aí não é de hoje, mas logicamente o Simples Nacional eu recolho, né, de forma que centralizada todos os tributos, mas cada tributo, cada contribuição, ele tem o seu percentual, tem sua parcela ali dentro do totalizador, né, a recolher aí para o ente fiscalizador, né. Então, empresas no Simples, muitas vezes, estão recolhendo, por exemplo, tributos de PIS e COFINS a maior. Em que sentido? Principalmente empresas aí que comercializam produtos que estão na tributação monofásica, né. Então você tem aí alguns segmentos, perfumaria, né, limpeza, gás, quer dizer, você tem diversos segmentos aí que as empresas podem estar recolhendo aí tributos a maior, de PIS e COFINS, né, ou seja, já foi tributado lá na indústria, quer dizer, é uma etapa que já foi feita anteriormente, e as empresas do Simples não estariam obrigadas a recolher esse tributo. Então, isso é um ponto a analisar. Outro aspecto do Simples, né? Existe o anexo 4 do Simples Nacional, que geralmente estão aí as empresas de vigilância, limpeza, né? Quer dizer, sessão de mão de obra, né? E essas empresas especificamente, elas não recolhem a contribuição previdenciária dentro da alíquota do Simples, né? A contribuição previdenciária, ou seja, aquela parte patronal, que são, né, conhecidos aí como 20% sobre a folha de salários, ela recolhe integralmente. Então aí também é possível você fazer uma análise, né, se tudo que está incidindo sobre a folha de pagamentos, a empresa está, né, recolhendo adequadamente, ou se ela tem direito aí de deixar de recolher algo e até recuperar o passado, né? Então eu falo que o planejamento tributário ele se enquadra aí para todas as empresas, tá? Então, Legal. tá? Muito bom, e aqui eu não posso deixar de falar, né? O Grupo RF é especialista nesse tema. A gente escolheu esse tema de hoje para explorar um pouco mais, né? Para compartilhar nosso conhecimento com o nosso público, né? Exatamente porque a gente é especialista, né, no planejamento e recuperação de créditos fiscais, né? Tanto pro Simples Nacional, como previdenciário e também impostos indiretos, né? Mas, enfim, e como que se organiza esse trabalho? Como se faz, né? Existe uma metodologia, ou pelo Sim. menos uma prática convencional para se reorganizar a casa, para poder levantar todas essas informações e conseguir apurar exatamente qual seria o melhor caminho a seguir, que ajuste fazer? Como que a gente pode falar de metodologia nesse sentido, Miele? Não, perfeito, Jorge. Essa pergunta é muito boa, né? Porque tem muitas empresas que às vezes só querem olhar aqui o presente, né? Não, vamos ver aqui se eu estou recolhendo aqui adequadamente, ou somente. O mesmo pegar um assunto pontual, né? Vou tratar isso Sim, aqui que é a bola da vez, perfeito. né? Vou mexer só Isso. nisso. Ah, Vou quero estar indo mexer. correndo atrás disso porque tenho crédito. Perfeito. Quero fazer somente esse ponto específico, né? Que como muitas vezes, o contador aqui me orientou sobre isso. Mas o que eu gosto de dizer, né? Que no nosso conceito aqui, né? Eu acho que o planejamento tributário, acho que para ser bem efetivo, né? Eu gosto de iniciar o planejamento tributário através da revisão fiscal, né? O que seria essa revisão fiscal? É a análise realmente das operações do passado da empresa, né? Então eu tenho direito, eu aí como empresário, empresa constituída, eu tenho direito de analisar todas as minhas operações, né, durante os 5 anos, ou seja, os últimos 60 meses, né? Quer dizer, eu analisando aqui o passado, fazendo um trabalho primeiramente no passado, eu já consigo identificar ali, né, ter uma visão geral da empresa, ver se realmente ela já estava enquadrada ali num regime apropriado, né, para suas operações, né, se todos os créditos ali ela está sendo absorvida, se tem base de cálculo efetuada, né, corretamente, se ela tinha direito ali a algum regime especial não foi pedido, se aplica realmente as reduções. Então, eu já consigo ter uma visão geral ali, né, da revisão fiscal, olhando o passado, para aplicar isso posteriormente aqui, tanto no presente e no futuro, né? E o que eu acho que é o mais interessante aqui da revisão fiscal, principalmente quando que isso a gente gosta de dizer que é tranquilo, né? Dificilmente, né, você não detecta algum ponto específico onde a empresa está recolhendo um tributo a maior, né? Até devido à própria legislação nossa que é complexa, tá? Então, a revisão fiscal é possível a empresa já beneficiar da redução da carga tributária imediatamente, ou seja, o que eu identifiquei nesse passado,
eu consigo reduzir minha carga futura aqui através de compensação, quer dizer, já vai sobrar dinheiro no meu caixa, na primeira etapa do planejamento tributário eu já consigo reduzir isso, eu já consigo ter um caixa aqui, um fôlego, né? Isso de forma rápida e segura, né? Então, eu falo que a revisão, ela sempre né, sempre deve ser realizada aí a 4 mãos, né? São os nossos profissionais, né, geralmente aí os profissionais de consultoria, né, os profissionais envolvidos aí com planejamento tributário, em conjunto com os profissionais da empresa, né, logicamente aí os profissionais da empresa, né, os que atuam tanto na contabilidade, no fiscal, na área de recursos humanos, eles têm todo o histórico da empresa, né, então esse trabalho é feito aí, né, sempre a 4 mãos, né, porque quando você começa a fazer análise, sempre surgem dúvidas, né, seja de processos, seja das próprias operações aí da empresa. Então, trabalho feito aí em conjunto com a empresa, né? Então, costumo falar que, geralmente, quando você faz um trabalho desse, você torna-se parceiro realmente da empresa, né? Tá? Então, esse trabalho aí, ele deve se iniciar, né? Iniciar aí pelo geralmente, né, Juarez, nós fazemos aí gosto de dizer para fazer um diagnóstico prévio, né? Por que é isso, né? Um diagnóstico prévio, justamente até para não dispor aí, né, a empresa de uma análise completa, né? Porque você imagina, né? Você faz uma análise aí dos últimos 5 anos, está falando de 60 meses, né? Então, diagnóstico prévio, através de alguns documentos, tanto aí da área fiscal, né, que a gente fala aí que são os indiretos, CMS, IPI, PIS e COFINS, quanto né, o previdenciário da empresa, a gente só analisa alguns documentos, geralmente, né, 3, 4 meses aí, ou 1 mês de cada ano. Quer dizer, a gente consegue, através desses documentos, fazer um diagnóstico para a empresa, né? Então, demonstrar para a empresa onde estão realmente ali os pontos ali passíveis que ela tem, ou seja, de recuperação, ou seja, de passivo oculto, como eu disse ali no começo, né? Então, identificando aí, tendo essa oportunidade, aí sim nós damos início aí ao trabalho de forma detalhada, né, ou seja, analisamos aí todos os documentos, as operações, os negócios da empresa, e claro, e logicamente aí todos os documentos fiscais aí dos últimos 5 anos, né, que hoje aí está aí no nosso SPEDS, né, então fazemos aí uma análise geral, tá, e geralmente é um trabalho aí, eu falo, lógico, aí depende do porte da empresa, né, de alguns aspectos, mas geralmente é um trabalho que nós costumamos, né, passar aqui para o cliente, a nossa experiência nos diz isso, conseguimos aí muitas vezes realizar um trabalho desse em 15 dias, né, na sua totalidade para a área previdenciária, né, e dos demais aí, quando a gente entra em impostos indiretos, diretos, a gente coloca sempre mais aí um pouco de 30 dias, né, até que é um trabalho mais complexo, são muitos documentos a serem analisados e tem diversas variantes, né? Às vezes dependemos aí de informações específicas da empresa, então a gente costuma dividir, né? 15 dias para o trabalho previdenciário e pouco mais aí de 30 dias aí para os trabalhos indiretos, tá, Juarez? Então, mas pelos ganhos e os benefícios, né? A gente olhar em termos de prazo, ele é arrojado, na minha opinião. Né? Até porque a gente também não trabalha, aí olhando isso aí, esse prazo é um prazo nosso, né? A gente não trabalha apenas com os especialistas, né, que são a inteligência desse processo, mas, é claro, com automação, né, com processos suportados por inteligência sistêmica, que garante, inclusive, essa visão rápida, né, esse diagnóstico prévio que você disse, que é aquela visão rápida que vai dar o panorama, né, uma visão para o cliente, se vamos seguir por esse caminho ou não, vamos, né, enfim, definir a estratégia a partir dela, né. Isso vai nortear, né, os trabalhos, né, inclusive quando eu falo aí 15 dias, né, quando a gente fala que é o trabalho completo, né, porque um diagnóstico previdenciário aí a gente consegue aí de 3 a 5 dias aí no máximo entregar aí um diagnóstico para a empresa, tá? Muito bom. Então a metodologia é isso aí, Juarez, basicamente. Tá fechado, tá bom, vamos dar a chance pro Daniel falar, né? Afinal, o Daniel tá quietinho ali, ó. Bacana, ouvindo atentamente aí os comentários do Miele, todos pertinentes. E a gente, eu principalmente, né? Cada vez que eu ouço, eu aprendo mais, sempre digo isso, e aprendo com vocês, né? Mas vamos iniciar a nossa segunda rodada, então, de bate-papo com o Daniel, e
Miele também fica à vontade, né, para comentar, né? Então, Daniel, a pergunta para você é mais relacionada, inclusive, a esse momento que nós vivemos hoje, né? Que a gente fala sobre a queda de receita do fisco, né, motivado por essa crise econômica mundial, né, falando de pandemia, é claro, o planeta sempre viveu crise, Brasil, enfim, tal, mas agora de uma forma diferente, ou seja, foi mais amplificado do que o normal. Qual que é o olhar do fisco, né, na tua opinião, para as empresas em relação a isso, né? Diminuir a receita e agora? O que você tem visto? Não, bacana, como muito bem pontuado pelo Miele aí sobre planejamento tributário, faz todo sentido, né, falar sobre isso. E eu não vou nem falar a minha opinião, eu quero passar para o empresário aí, de uma forma prática e simples, qual que é o olhar do próprio fisco. Até posso falar a minha opinião durante esse bate-papo, mas o que o maior medo do empresário é assim, o que o fisco pensa das empresas que fazem planejamento? O primeiro ponto, o fisco, né, a responsabilidade dele, primeiramente, é combate à sonegação. Né? E o que ele vê acontecer na prática, já ao longo de vários anos? Existem aquele grupo de empresas que são muito agressivas, insistem, né, em simular operações, que ele até usa a expressão do milagre tributário, né, ele realmente não gosta de empresas que fazem isso, principalmente são as grandes, né, as grandes companhias. O que é o milagre tributário? É quando você simula operações. Por exemplo, a tua declaração tributária, você apresenta uma maçã. Aí quando o fisco vai olhar os documentos, ele corta, por dentro ele enxerga uma laranja. Aí ele fala, pô, tem cor de laranja, você espreme, tem gosto de laranja, então eu vou tributar como laranja. Quando a empresa gostaria que tributasse como maçã, porque de repente é isento. Esse exemplo que eu dei agora é o exemplo que o próprio fisco deu, da maçã e da laranja. Então, assim, simulação de operações, ele é contra o milagre tributário que as grandes companhias eventualmente fazem. Aquelas empresas que são menores, que resolvem sonegar de uma forma errada, por exemplo, ela prefere sonegar do que fazer o planejamento tributário correto, conforme o Miele apresentou. Se a empresa não faz nada, ela está flat, quando o fisco compara esse grupo de empresas, normalmente médias e pequenas, com as empresas do mesmo segmento que fazem planejamento, ela vê que uma empresa não faz nenhum planejamento e a outra faz. Ela imagina assim, como aquela empresa consegue sobreviver no mercado com essa carga tributária, sem fazer planejamento? Vou dar um exemplo aqui, não querendo falar mal de nenhum setor da economia, pelo contrário, mas se você tem, por exemplo, um supermercado que você não faz nenhum planejamento tributário e o outro faz, como que você consegue sobreviver com essa carga tributária? Então, ele separa a empresa por grupos, né? Uma questão que também muitos perguntam é o seguinte, como que está o fisco esse ano? Ele está aumentando a fiscalização nas empresas? Ele está fazendo operações mais severas aí com mais pessoas? Pelo contrário, o fisco, ao longo dos últimos anos, ele reduziu seu quadro de pessoas, né? Por uma estratégia, são menos auditores hoje do que há 2, 3 anos atrás, porém, eles estão atuando de uma forma mais assertiva, mais estratégica. Com estratégia mesmo, né, e com tecnologia. Qual que é a estratégia que o fisco tem utilizado, que mudou de 2015 para cá? Antigamente, a fiscalização, ela estava atuando de uma forma regionalizada, ou seja, tinha uma delegacia que atendia Nordeste, outra que atendia a praça aqui em São Paulo, né, que São Paulo é um país, praticamente, em termos de arrecadação, e as empresas lá em praças menores eram altamente fiscalizadas e numa praça muito grande eram pouco, até pelo tamanho e complexidade do mercado. Então, o que ele fez? Ele pegou as suas equipes e investiu em especialização por impostos, né? Então, você vê na Receita Federal, já de 2016 para cá, já tem especialistas treinados, por exemplo, especializados em um setor de IPI, outro especializado em PIS/COFINS, outro especializado em IRPJ-CSLL, e também, dentro desse grupo de auditores especializados em segmentos de atuação. Por exemplo, vão ter auditores lá que são especializados em analisar empresas de varejo. Outros vão analisar empresas do setor de serviços, serviços financeiros. Outra atua na indústria. Então, com essa especialidade em impostos e em segmentos de atuação e com essa investimento em tecnologia, né, o fisco ele consegue aí, ser mais assertivo a cada ano. Né? Só para você ter uma ideia, a expectativa aí para 2020 do fisco,
combater 200 bilhões de reais em sonegação, mais ou menos o volume que ele vem combatendo nos últimos anos, né? E o principal objetivo também é com relação ao grau de aderência, ou seja, o fisco não faz nada aleatório, por exemplo, ele está lá para fiscalizar, mas desde que seja assertivo, né? Então ele faz diversos cruzamentos aí de informações para quando ele faz um comunicado, uma autuação, ou até um aviso para autorregularização, ele está sendo bem assertivo nesses seus apontamentos. Tá. Daniel, não sei se eu vou chover uma olhada em cima das informações que você deu, porque você já acabou dando um panorama bem completo aí, né? Mas você entende que também existe algum tipo de critério diferenciado, por exemplo, em relação às esferas estadual e federal, ou, por exemplo, algum indicador de queda de arrecadação de uma forma geral, enfim, como que você vê esse ponto? Tem alguma estratégia diferente do fisco, ou fora o que você disse sobre a diminuição de equipes e utilizando mais de tecnologia? Não, sim, tem critérios claros, né? Antes eu vou separar aqui até para o empresário entender, né? O pequeno empresário, logicamente que as grandes empresas já têm consultores, corpo jurídico, eles já entendem isso. Mas o fisco estadual, né, cada estado tem sua fiscalização, ele atua de uma forma regionalizada, sendo que o principal tributo que ele fiscaliza é o ICMS. Né? Então, o ICMS está em uma declaração federal, que é o SPED, e tem a declaração de cada estado. A maioria tem a integra de obrigações de ICMS, então é um atendimento mais regionalizado. E o critério do estado, ele foca nos grandes contribuintes, né? Não que ele despreze os menores, mas é onde está os principais volumes, né, para até facilitar o seu trabalho. Com relação à esfera federal, né, que é bom que o empresário saiba, que são os impostos federais, ele também, a Receita Federal, ele não atua de uma forma regionalizada, como eu falei, uma forma especializada, mas o principal critério são os grandes contribuintes. Porque no Brasil, hoje, 60% do crédito tributário que é arrecadado são apenas 7 mil contribuintes que recolhem essa carga. Por exemplo, temos aí 20 milhões de empresas no Brasil, entre grandes, médias e pequenas, a maioria pequenas, né? Só que 7 mil contribuintes são responsáveis pelas 60% da arrecadação. Então, se a gente analisar a Receita Federal como se fosse uma empresa, para ela ser mais assertiva, ela vai fazer um monitoramento diferenciado naquele grupo, naquele topo da pirâmide, né? Que existe o acompanhamento diferenciado, né? Até porque quando uma empresa muito grande comete uma sonegação ou uma interpretação diferente da Receita, a estratégia dela é diferente de uma empresa pequena. Por exemplo, uma empresa muito grande, ela pode fazer uma reestruturação societária mais agressiva, né? E uma empresa pequena não, ela simplesmente deixa ele declarar, ela sonega. Então as estratégias são diferentes. Então o fisco também vai usar critérios diferentes. Existe aquele grupo de empresas do meio, né, que são as empresas médias, que é lucro presumido e lucro real, que estão fora desse grupo do acompanhamento diferenciado, que eles fazem cruzamentos com as obrigações já entregues, com dados que são entregues para a Receita, e eles também buscam dados externos, aí, mídia, para poder fazer cruzamento de dados estruturados e dados não estruturados. E os pequenos, basicamente, o critério de fiscalização são basicamente dados aí, só tecnologia, não tem nem muito atuação de auditores. A tecnologia, eles criam parâmetros no seu software lá de rastreamento, que é um software bem conhecido, aí, o Cislava, e nesses parâmetros eles já conseguem pegar diversas inconsistências, por exemplo, falso simples, empresas que declaram estar no simples, mas é grupo econômico. Se você analisar a movimentação financeira, ele fatura mais de 5 milhões por ano, ele estaria desenquadrado. Então, são ferramentas de tecnologia para fazer essa fiscalização. Legal, Daniel. E diante disso tudo, olhando para a questão do cenário econômico atual, né? A fiscalização e notificação do fisco. O fisco tem sido mais brando? Não? Continua a mesma coisa? Enfim. Não, o cenário econômico atual não interfere nisso, né? O que interferiu foi o seguinte: em 2020, em função da pandemia,
algumas ações foram paralisadas até para poder entender, né, como que ficaria daqui para frente. Mas, assim, o fisco, ele não pode, o dever dele, ele não pode ser brando. Ele sempre atua com alto rigor. Pelo seguinte motivo, imagina que você separa as empresas do Brasil numa pirâmide. Existe o topo da pirâmide, que são uma quantidade menor de contribuintes, são aquelas empresas que elas estão sonegando dolosamente, né, elas querem sonegar e querem ganhar mercado assim. E na base da pirâmide são as empresas que elas querem estar 100% em compliance ou tentam, pelo menos, estar 100% em compliance. O que o fisco faz é o seguinte, ele procura achatar essa pirâmide, ele quer empurrar todo mundo para a base, para que as empresas que estão procurando estar 100% em compliance, elas continuem, né, com essa estratégia. Se ela perceber que um grupo de empresas, em menor quantidade, procura fazer altos volumes de sonegação e consegue, ela vai ver que não faz sentido, ela está em conformidade, ela vai querer subir nesse topo da pirâmide, ela vai querer também praticar a sonegação. Se não há punição, então o fisco ele atua com alto rigor aí nessas empresas que de repente sonegam dolosamente, ou até aquelas que sonegam no sentido de interpretação, né? Porque o fisco, de repente, ele interpreta a legislação tributária de uma forma e a empresa interpreta de outra e pode gerar uma discussão administrativa ou jurídica. Vou dar um exemplo aí, hoje é dia 15 de dezembro, né? Quem for consultar na mídia, você vê que dos trabalhos que a Receita faz de fiscalização é aquela pejotização, ou seja, funcionários que, em tese, seriam CLT, mas recebem como PJ. Ela fez uma ação aí numa grande rede de televisão e pegou aí alguns contribuintes, volumes aí relevantes. Por quê? Ela vai buscar altos volumes, então são PJs que recebem em milhões por ano, ela não vai pegar toda a base, né? Por exemplo, quem é uma empresa que o salário como PJ é 5 mil reais por mês, né? No volume total de contribuintes, não vai fazer muita diferença. Então, ela vai naquelas distorções. Então, ela realmente usa esse alto rigor aí nas suas fiscalizações. E um detalhe importante que a Receita também costuma fazer, ela, apesar de ela atuar com alto rigor, ela inicialmente ela procura enviar notificações para que o contribuinte faça a sua autorregularização. Quando ela identifica pontos com erro de declaração ou de interpretação tributária, muitas vezes ela dá a chance do contribuinte, ela apontou, olha, tem erro na tua declaração. Você quer rever ou quer que eu vá aí para olhar? E muitas vezes, 30%, 40% das notificações dão resultado, o próprio contribuinte ele faz a sua autorregularização. Então, ela evita o trabalho dela e evita também multas, né? Legal. Daniel, só um minutinho. Daniel, ainda até de encontro, né, que você citou aí bem agora sobre a pejotização, isso é interessante porque, né, muitas empresas seguem até esse caminho, né? Vamos pejotizar, que é de forma rápida, fácil, né? E às vezes não sabe aí que pode sofrer alguma sanção aí do fisco, né? Então, dentro do planejamento tributário, poderia dar uma outra opção para a empresa, né? Fazer um plano realmente, né, estudado, elaborado aí de participação de lucros e resultados, né? Quer dizer, que você não paga aí a contribuição previdenciária em cima, né? Quando você tem um plano realmente elaborado de forma correta, pautado na legislação, né? Totalmente aí diferente de você pejotizar, né? De forma aí... Tá em risco. Pois não. Tá em risco, não? Isso, perfeito. Então, dentro desse ponto aí, a gente também consegue atuar num planejamento tributário, né, eficiente. Sim. Antes de passar para esse tema, Juarez, uma coisa que também é bom comentar, sim. O fisco, nesses grandes contribuintes, que hoje são 7 mil grupos, né, que na média eles faturam acima de 200 milhões por ano. O fisco ele tem comitês de conformidade, então, quando ele percebe um movimento diferente naquela empresa, antes de partir para uma multa, autuação, ele marca uma reunião na empresa, ele agenda, né, ele se comunica com a empresa, ele vai pessoalmente, ele informa, o que você está fazendo é isso, o posicionamento do CARF é esse e a lei é essa. Você quer continuar fazendo isso ou você quer ajustar? Então, eles fazem esse corpo a corpo nos grandes contribuintes para evitar, né, sonegação e até dar chance do contribuinte estar em conformidade. Como eu falei, não é para
fazer milagre tributário, mas também, se você não fizer nada, você não sobrevive no mercado. Verdade. Legal. E como que você vê o rigor do fisco em relação às empresas que fazem o pleito, né, de recuperação de créditos fiscais, que é direito delas, né? E como que você vê isso, esse movimento? Então, qual que é o olhar do fisco? O fisco ele olha da seguinte forma: os consultores tributários, né, que somos nós aqui, os advogados tributaristas, normalmente eles são agressivos. Por quê? Porque o interesse, na visão do fisco, né, do consultor, do advogado, é de repente gerar valores para discussão ou para planejamento, e o interesse da empresa é outro. O interesse da empresa, de repente, é ganhar mercado. Então, de repente, o consultor, na visão da Receita, ele é um pouco mais agressivo que o interesse da empresa, porque a punição, muitas vezes, vai para a direção da empresa, né? Essa é a visão do fisco. Mas é bom que a gente consiga separar a verdadeira consultoria tributária, né, que usa a tecnologia, o verdadeiro consultor, o advogado tributarista, que muitas vezes ele tem seus pleitos, né, mas baseado com dados, com origem de dados, com interpretações corretas. Ele não está cometendo nenhum tipo de fraude. Porque no mercado existem também os papeleiros, né, aqueles que negociam papéis, títulos fraudulentos, que às vezes o empresário se confunde. Você vai fazer um contato e às vezes o empresário, o pequeno e médio, ele não consegue diferenciar uma consultoria tributária que usa tecnologia de um papeleiro que vai fazer uma operação fraudulenta. Então, os papeleiros eu estou deixando à parte, são aqueles negociações de títulos que reduzem carga tributária, que são totalmente proibidas. No Brasil, o único imposto que pode ser feito tirando de um contribuinte para o outro é o ITR, né, que é 50% do ITR, que é imposto rural. Agora, fora isso, não existe nenhum título precatório que possa ser utilizado aí para compensação tributária. Então, o fisco ele tem essa visão que o consultor é agressivo, e os consultores aqui têm a visão que também o fisco é agressivo do lado dele. Porque, se depender do fisco, também as oportunidades somem. Vou dar um exemplo aqui. Exclusão do ICMS da base de cálculo da PIS e da COFINS. Há mais de 15 anos atrás, os advogados tributaristas aí identificaram que a legislação não estava sendo aplicada corretamente e começaram a pleitear na justiça. De acordo com a Receita, o ICMS faz parte da Receita Bruta. Mas, ao longo de 15 anos de discussão, a gente viu que o próprio Judiciário e a própria Receita já reconhece aí que o ICMS não faz parte da Receita Bruta. Então, vamos usar o equilíbrio aqui também, né? Do nosso lado aqui, vamos usar o equilíbrio. Virou uma novela, né, Daniel? Essa questão da exclusão. Beleza, pessoal. Muito boa as suas contribuições, estatísticas e informações técnicas, informações abrangentes, Daniel, para esse tema. Gostei bastante. E agora vamos para o encerramento, tá? Eu vou voltar aqui, uma pequena pausa de segundos aqui para a gente entrar no último encerramento aqui, na última parte do nosso podcast, tá? Vamos lá, Miele. Então, para encerrar, né, o que você vê aí, o que muda para a empresa, né? O tema não é novo, a discussão é recorrente, mas a gente tem que trazer esse tema para a mesa toda hora, exatamente para motivar as empresas a refletirem sobre o assunto e tomarem suas iniciativas, né? Como que você vê isso? O que muda para as empresas nesse sentido? Não, perfeito, Jolito. Acho que o primeiro ponto que a gente tinha que frisar é justamente esse, né? Esse agora, né, é um momento aqui especial para as empresas realmente fazerem aí planejamento tributário, né? Porque é tempo de crise, quer dizer, né, as empresas que realizam planejamento tributário aí de forma periódica, eles enfrentam melhor as crises, né? Que eles estão pagando ali seus impostos ali corretamente, né, os seus tributos, ou seja, quando tem alguma crise inesperada, eles já estão mais preparados, né? Então, hoje que as empresas, né, estão vivendo aí, que a gente tem todo esse ano aí de 2020 aí foi excepcional, quer dizer, é uma hora aí importante para as empresas estarem fazendo esse planejamento, né? E tem que ser feito aí sempre de forma periódica, como eu falei, né? Então, por que isso muitas vezes não é realizado realmente dentro das empresas? Eu já atuei dentro de empresas, dentro de departamentos fiscais, né? Então, nós sabemos ali que a parte fiscal dentro da empresa é uma área enxuta, né?
quer dizer, são poucos profissionais, ainda mais agora, né, que a Receita, né, o ente fiscalizador aí colocou todas as obrigações de forma eletrônica, quer dizer, e cada vez, né, os profissionais dessa área estão mais enxutos, os departamentos mais enxutos. Então você tem aí que cumprir, né, o dia a dia aí das suas obrigações fiscais, né, quer dizer que são muitas obrigações, né, e aliada aí com a nossa complexidade da legislação, quer dizer, todo dia nós temos uma norma nova, alteração de normas, né, impedem aí que os profissionais tenham um olhar e ações permanentes para a área tributária, né. Então, é importante aí ou a empresa implementar isso internamente ou, né, junto com uma consultoria aí, que foi o que eu disse no começo, a 4 mãos, fazer um trabalho aí de revisão, planejamento, quer que seja aí de forma aí costumaz, tá? Acho que um outro ponto aí também que as empresas acabam não fazendo, o planejamento tributário, né? É até um pouquinho aí que o Daniel estava falando agora há pouco, né? Tem um estigma aí dos empresários, muitas vezes de falar, não, mas se eu fizer isso aqui, eu vou chamar a atenção aqui, vou atrair a atenção do fisco, né? Quer dizer, e continuo recolhendo aí os tributos a mais, né? Acho que 2 pontos aqui, né? O fisco ele tem 5 anos para fiscalizar, né? Então não é um trabalho de revisão fiscal, quer dizer, que você está fazendo, como eu disse lá no começo, né? Você está fazendo dentro da legislação de forma correta, ele não vai atrair a atenção do fisco. O fisco ele tem 5 anos para fiscalizar a empresa, você fazendo o planejamento tributário ou não, tá? Então uma coisa é certa, o fisco ele vem quando ele ou fiscaliza a empresa, se a empresa estiver recolhendo tributo a maior, ele nunca vai falar isso para a empresa, né? Quer dizer, então eu sempre falo para os empresários, façam, não é o planejamento tributário que traz a atenção do fisco para dentro da empresa. Isso não é uma verdade, tá? Então, planejamento tributário aí, quando ele é realizado de forma ilegal, pautado na legislação, né? Temos que sempre aliar o planejamento tributário com as ferramentas tecnológicas hoje que nós temos, né? Por quê? Hoje, para você proceder qualquer tipo de compensação, quer dizer, eu estou utilizando aqui de diversos programas disponibilizados aí pelo fisco, né? Então, eu tenho que ter algumas ferramentas tecnológicas para evitar que ocorra erro. E, consequentemente, aí sim autuação. Por quê? Às vezes você detectou, tem um crédito, ele é excelente, você tem esse direito, quer dizer, recolhi realmente indevido. E na hora que você vai formalizar isso, ele é formalizado, né, não de forma adequada, onde o fisco entende ali que ele não foi feito aí corretamente perante a legislação. Então ele não entra nem no mérito se o crédito ele é bom ou não, né, se é um crédito ruim, se é um crédito que a empresa tem direito. Ele vai olhar como foi formalizado isso e acaba autuando a empresa, né? Então é importante não só detectar a oportunidade e depois implementar isso de forma correta, né? E foi o que o Daniel falou, quando a gente vê planejamento tributário, a gente pode pegar nas mídias, né? Acho que ultimamente aí nós estamos vendo aí diversas empresas aí publicarem em meios de comunicação o reconhecimento na contabilidade aí de milhões e, em alguns casos, até bilhões aí de reais em suas contabilidades, né? Devido ao ganho aí de demandas judiciais específicas, que é o caso que o Daniel disse aí da exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS e COFINS. Quer dizer, as empresas que entraram com uma ação, fizeram um planejamento lá atrás, quer dizer, tem muitas empresas aí que estão recuperando 17 anos de contribuição. Então, são valores aí, né? E a gente sabe que o ICMS a carga tributária é alta, né, aliado em cima do PIS e COFINS, quer dizer, os valores são realmente aí astronômicos, né? Então, um exemplo aí, quando a gente fala de trabalho, né, eu gosto aqui de citar o grupo PRF como exemplo, porque nós hoje já fizemos trabalhos aí, já recuperamos aí mais de 600 milhões de créditos distribuídos aí em mais de 2 mil clientes, e não tivemos nenhuma glosa do fisco, né? Ou seja, por quê? O trabalho ele é detectado, o crédito que a empresa tem pautado na legislação e formalizado de forma correta, né? Que isso é importante, tá? Então, basicamente, é isso aí, Juarez. Muito bom. São mudanças positivas, né? Depende de como se faz esse planejamento tributário, como se executa essas ações, a chance da empresa ter muitas vantagens e muitos ganhos é muito grande, né? Daniel, para encerrar as perguntas para você, né? Então, na tua opinião, o que a gente pode afirmar em termos de vantagem da realização do planejamento, né, tributário?
Então, o primeiro ponto importante é redução de risco, porque é bem melhor você saber o teu risco antes da Receita te avisar, né? Então, você já tem a possibilidade de corrigir ou até o crédito ser prescrito. Um outro ponto é você consegue formar preços melhor, né? Porque você está dentro da carga tributária correta, você está precificando melhor os seus produtos, os seus serviços. Você tem também melhor influxo de caixa quando você ganha demandas aí com prazo mais elástico, né? E um outro ponto que o empresário não se atenta, quando ele cresce errado, né? Para ele ajustar demora, mais complicado. Agora, se ele crescer redondinho com planejamento, quando a empresa dele, de repente, atingir um patamar que possa participar de alguma fusão ou de venda, é muito mais fácil uma operação de venda aí que a empresa já vai ter menos contingências, né? Quando a empresa tem muito problema tributário, a contingência que é apurada pelas auditorias é muito alta, os problemas aí podem surgir. Um outro ponto também é que, assim, quando você recebe uma autuação da Receita, a Receita só te mostra o passivo, o ativo ela não mostra. Então, se você fazer auditoria, você encontra os dois, né? Então, o ativo você pode absorver e o passivo você saneia e você paga se você achar que é necessário. Ou se ele prescrever, 5 anos a Receita não vê, prescreveu. Agora, se a Receita te avisar, você pode fazer uma autorregularização. São esses aí, eu acho que os benefícios para as empresas. Muito bom. Muito bom. Pessoal, muito bom o bate-papo, né? Assim, eu novamente aprendi muita coisa, né? A gente ouviu aí, né, os dois especialistas no assunto, o Daniel Silos do ML, aquele do Grupo RF, né? Os benefícios são muito grandes a respeito do planejamento tributário, começando pela revisão tributária, né? O tempo de trabalho, né, como vocês ouviram, é um tempo relativamente pequeno, né, de 15 a 30 dias, dependendo do assunto, né? E a empresa vai se beneficiar em várias pontas, em várias frentes, né? Bom, queria agradecer a presença de ambos, tá? Vocês querem falar mais alguma coisinha para a gente encerrar aqui? Eu só vou deixar um recadinho final, né? Isso que eu acho que é interessante para todas as empresas aí, né? Façam um planejamento tributário, quer dizer, reduzam a sua carga tributária, né? Eu falo, o fisco ele é voraz, né, para fazer a arrecadação. A gente tem aí um exemplo agora, o Estado de São Paulo, quer dizer, não só o Estado de São Paulo, né? Quer dizer, todos os estados aí estão revogando os benefícios, né? Quer dizer, isenção, redução de base. Por quê? A gente tem uma alíquota hoje linear, né? Tem no estado de São Paulo, por exemplo, o ICMS é 18%. Então, tudo que tem abaixo disso, o fisco considera como benefício, né? E o fisco ele está revogando isso. Então, pode ter certeza aí, começo de 2021, aumento de carga tributária, né, do ICMS aí para o estado de São Paulo. Então, sempre falo para o empresário, enquanto o fisco cobra de um lado, nós precisamos rever aqui, fazer planejamentos para reduzir a carga tributária, né? Então é importante fazer realmente o trabalho aí de planejamento tributário. Beleza, Daniel. Um recado final aí que eu falo para o empresário, quer saber como o fisco lida com as empresas? Acessa bastante o site da Receita, vê os canais de comunicação, YouTube, que é o posicionamento deles, né? Para não cair em furada. Quer de repente fazer um trabalho bem feito? Procura saber se a auditoria tem tecnologia, se tem referência. É basicamente isso. Aí o resto o tributo ele está diretamente ligado aí ao sucesso das empresas, o planejamento tributário correto. Se o fisco usa tecnologia, né? Nós também. Sim. Dá para fazer trabalho Excel, né? Não. Já foi esse o tempo do papel. Exatamente. Tá bom. Pessoal, muito obrigado, viu? Imagina. Um abraço, pessoal. Agradeço. Obrigado a todos aí, né, que nos assistiram. Obrigado, Daniel, Juarez. Um abraço aí. Tá bom. A mensagem final aqui. Então, muito obrigado a todos os ouvintes do Play Tributário, o podcast do Grupo RF. Você pode nos encontrar no Spotify, SoundCloud e YouTube. Assine o nosso canal, nos acompanhe nas redes sociais através dos perfis do Grupo RF e torne-se um dos nossos parceiros ou clientes. Muito obrigado. Juarez, acho que tem uma pergunta. Deixa eu ver aqui. Essa parte. Deixa eu ver. Tem uma pergunta aqui, né? O Juarez, acho que é do Ariel Soares, é isso? Sim. Isso, qual o tempo médio aí para executar um planejamento tributário para uma empresa tamanho de médio e grande porte? Perfeito. Então, Ariel,
E voltando ali um pouquinho, né, só no começo, aquilo que eu disse, uma empresa aí de médio a grande porte, a gente consegue executar, não vou nem falar em diagnóstico, né, o diagnóstico ele é feito de forma célere, né, realmente, aí da parte previdenciária a gente consegue fazer um diagnóstico aí em poucos dias, entre 3 e 5 dias, né, a parte de indiretos a gente consegue fazer um diagnóstico aí em pouco mais de 10 dias, e o trabalho aí de forma completa, a gente consegue entregar para a empresa aí todo o trabalho pautado ali num planilhas de cálculo, quer dizer, todo lastreado aí em 15 dias, né, o previdenciário, e os indiretos a gente costuma, né, dar um prazo aí de 30 dias e às vezes até um pouco mais, falei, depende aí de algumas variantes da empresa, tá? Mas basicamente são esses os prazos, tá? Acho que tem mais uma pergunta aqui do Sérgio. Qual que é o custo para uma empresa quando ela tem uma autuação pela Receita Federal? Aí vai de multa? Isso. Nesse caso aí, Sérgio, vai depender, né, do tipo da autuação aí que a empresa está sofrendo, né? Realmente tem alguns fatores aí que podem, né, aumentar essa atuação ou amenizar, né? Quer dizer, quando a gente faz aí, como foi que eu disse lá no começo, uma evasão fiscal, quer dizer, tô burlando a fiscalização, quer dizer, eu posso ter multas aí que podem chegar até 220%, tá? Então, quando eu faço um trabalho, né, não pautado em legislação, você pode ter certeza aí que o custo para a empresa numa autuação ele é alto, tá? Então, por isso que eu falo, tem que se fazer o planejamento tributário de forma correta, né, lícita, pautado na legislação, justamente para evitar aí qualquer custo para a empresa, tá? É isso aí, Jones. Tá bom. Então, muito obrigado novamente, obrigado às perguntas, obrigado Sérgio, obrigado Ariel, obrigado Miele, obrigado Daniel Silos, tá? E aqui eu vou fazer o meu encerramento, ok? Então, obrigado a todos os ouvintes do Play Tributário, podcast do Grupo RF, você pode nos encontrar no Spotify, SoundCloud e YouTube, assine o nosso canal, nos acompanhe nas redes sociais, através dos perfis do Grupo RF, e torne-se um dos nossos parceiros ou clientes. Muito obrigado.